fundamentos da teoria musical. E essa palestra, ela é bem direcionada, ela é bem eficaz dentro de um ambiente universal. Para quem é músico ou que já vivencia a linguagem musical, isso já vai ser de comum ou incomum dentro de um procedimento. Mas para ambientes, os demais ambientes, dentro dessas artes integradas e a sociedade em si, é importante nós termos uma noção sobre o que é fundamento da teoria musical, porque ela vai nos revelar, ela vai nos trazer informações da importância desse fundamento, dessa base, dessa solidificação para todos os âmbitos cultural, social, filosófico e artístico de cada um de nós dentro dessa sociedade, dentro desse ambiente motriz que nós vivenciamos. Então, para darmos início a essa palestra, uma das coisas importantes é saber o que é música. Nós temos as definições dos livros didáticos, nós temos as exatidões dentro da sua eficiência, a música como arte, a música como ciência. Nós temos parâmetros já direcionados por pesquisadores, musicólogos, dentro do que é música. Mas trazendo as minúcias e os detalhes do significado em si, quando nós entendemos o que é música, a sua definição dentro do ambiente geral, universal, é simples. Música é arte de combinações de sons sucessivos e simultâneos, que de maneira que possa agradar os nossos ouvidos. Então isso nos leva a um ambiente muito importante. Primeiro, saber que música, ela é uma arte. Se é uma arte, ela é algo trabalhado. Ela não é algo produzido em série. Ela é algo minucioso, ela é algo detalhado. É uma arte em si. Das artes, dentro das suas competências e habilidades, todos os viés linguísticos ou as suas linguagens artísticas, todas elas se trabalham com suas minúcias, com seus detalhes, com seus caprichos. Por ser arte, ela tem que sempre transpassar e elevar sempre o melhor produto para a sociedade. Depois ela vem a ideia da combinação, combinar, essa junção, essa ideia de organizar sons. Quando nós falamos do sucessivo, nós sempre falamos um após o outro. Agora o quê? Quando nós falamos de simultâneo, é junto. Agora o quê? E tudo isso, esse um após o outro ou junto, tem que agradar os nossos ouvidos, tem que trazer a melhor informação. É sempre o contexto filosófico do melhor vinho. O vinho mais velho sempre é o mais saboroso. É ter aquele cuidado, aquele carinho com esse barril para que ele possa produzir o melhor sabor. Por isso que é o mais caro. Então, música como produto artístico, ela tem que agradar, ela tem que trazer aos nossos ouvidos esse paladar. Então, quando nós temos essa ideia e temos essa noção, uma segunda coisa, claro, eu pergunto: o que nós sabemos sobre harmonia, melodia e ritmo? Será que nós sabemos alguma coisa sobre isso? Possa ser que sim, possa ser que não. Então, através da definição de música, eu posso trazer alguns amparatos ou direcionamentos mais delinear para o nosso conhecimento. Quando eu falo sobre música, eu venho com seus elementos. Quando eu falo sobre os elementos, eu faço essa composição sucessiva e simultânea e organizada, para no final das contas agradar os nossos ouvidos. Veja só, quando eu pego a harmonia, eu vou trazer uma ramificação de uma definição universal. Eu falei que música é a arte de combinação de sons sucessivo. Aí eu venho para melodia agora. Melodia é uma combinação de sons sucessivos, um após o outro. Então, música é combinações de sons, que é sons melódicos, melodia. Depois eu venho para a harmonia, que é uma combinação de sons simultâneos, 2 ou mais sons executados de uma só vez. O que eu quero dizer com isso? Simultâneo, junto, sabe? Em sincronia. Então, música é a arte de combinações de sons, melódico e harmônico. E agora, quando eu trago essa ideia de organização, é importante porque a ideia de ritmo, ela tem que trazer uma ordem métrica, ela tem que trazer uma organização, ela tem que trazer um processo sistemático, progressivo e ordenado.
Por isso que ritmo é uma combinação de valores de duração de discurso musical. É muito complexo, mas primeiramente que a gente está falando sobre uma linguagem artística. Então, por isso que o ritmo tem que ser esse discurso musical. Essa fala musical, porque nós estamos falando de um ambiente artístico, um produto artístico que ele é uma linguagem. Então, dentro desse processo, ele é um processo regulado, ele é um processo que tem uma duração. Resumindo, ele é um movimento ordenado, ele é um movimento organizado. Com tudo isso traz uma organização aos nossos ouvidos. Exemplo, quantas vezes nós já chegamos em ambiente e dizemos assim, eu não suporto esse barulho está me irritando, porque existe um ambiente que está desorganizado. Ele pode estar desorganizado harmonicamente, melodicamente e ritmicamente. Ele está desorganizado ao ponto em que incomoda os meus ouvidos. Ele está, dentro desse conjunto musical, esse produto artístico não está sendo trabalhado da forma que possa levar a sociedade de maneira que agrade aos nossos ouvidos. Então você está percebendo que a fundação teórica nesse contexto artístico, ela tem que trazer um âmbito social. Eu costumo dizer, os pedagogos, grandes pedagogos da educação musical, traz sempre a ideia que a música não foi feita somente para músicos, a música foi feita para a sociedade. Agora, se a sociedade quiser trazer a linguagem artística, a arte musical como profissão, aí é um viés de amadurecimento e processo de desenvolvimento diário. Mas a música, ela tem que ser a todos. O teatro, ele está aberto a todos. O teatro, ele está aberto somente para quem faz teatro. O teatro está aberto somente para quem é músico ou quem dança. Não, o teatro é aberto para o público. O público tem que ter esse processo. Esse workshop, ele é feito para quem? Para a sociedade. Então, as palestras que estão sendo dadas no workshop é no viés de abranger, de alcançar, de trazer essa circulação para a sociedade, independente da classe, da idade ou da profissão. Porque o mais importante é um desenvolvimento cultural. Por isso que esse elemento, por isso que esse viés, por isso que essa fundamentação sobre a teoria musical é importante para cada um de nós. Então nós hoje entendemos que se música é uma arte, eu tenho que tratar ela com respeito. Porque ela não é feita em série. Ela não é uma sandália que faz em série. Ela não é um instrumento musical. Olhe, estou falando em termos de lojas, né? Não em termos de luthiaria. Luthiaria já é um processo com delicadeza, com muita profissionalidade. Mas dentro de lojas faz em série. E você tem que sentar num banco para estar escolhendo qual instrumento que está melhor para eu poder levar para casa. Então, desse ambiente aqui musical, ela é uma arte. Depois eu tenho que entender que se ela é uma arte, ela tem uma combinação de sons harmônico, melódico e rítmico para que possa agradar os meus ouvidos. Então veja só, dentro desse viés que nós estamos aqui, agora nós estamos entendendo, compreendendo que ela pode nos dar alguns detalhes. Por exemplo, como eu já falei, música é arte. Música é combinações de sons de silêncio. Silêncio também faz parte da música. O silêncio faz parte da música. E isso é muito importante, né? Uma forma de nos distrair e nos divertir. Isso é interessante porque música, a gente tem ideias errôneas sobre distração e diversão. Música, para nos distrair de diversão, ela leva dentro do viés psicológico de calmaria, de tranquilidade, de desopilar, de refletir. Ela leva num viés filosófico de pensar, de nos organizar o nosso interior. Platão, as palavras de Sócrates, escrito por Platão, traz a música como esse universo de calma para a alma. Dentro do ambiente psicológico, né, psiquiátrico, né, o próprio Freud diz que a música sempre será o analgésico para as dores do mundo. Então, veja só, distrair e se divertir não é fazer de qualquer jeito e se colocar dentro de um ambiente de depravação, porque a arte, ela não é isso. A arte é um momento de reflexão, de repouso. Repouso é uma fermata, né? Como diz o pensador Schopenhauer. A música, ela é uma fermata na vida do ser humano.
Outro ponto importante, ela é uma linguagem universal. Ela tem que ser essa linguagem universal. E que todos possam entender. Ela pode ter uma independência na sua língua, no seu idioma, mas que ela possa expressar a música, ela possa expressar a compreensão para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Foi o que eu disse no início. É uma palestra que que vivencia esse ambiente artístico, musical, e tem já uma proximidade a isso, tá claro, tá fácil, mas para a comunidade ela tem que compreender isso, então ela tem que ser universal também para a comunidade. Também ela traz ela nos traz essa ligação, né? Ela traz essa arte e a vida. Isso é muito filosófico, porque a arte e a vida sempre andaram juntos na história da humanidade. E também ela nos traz esse presente de atividades coletivas. A música é um ambiente que se vivencia desde a história da humanidade, nos seus rituais religiosos, nas festas, funerais, casamentos, toda cerimônia, tudo que se faz dentro desse compêndio universal da humanidade, a música sempre esteve, está e estará presente. Isso é notório e será para toda a vida. E também ela nos traz um conhecimento, uma prática, e desde a pré-história, né? A música ela tem uma vivência. Quem tiver oportunidade, você assista a Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo ela nos traz a linguagem dessa comunicação, o desenvolvimento da comunicação. A Guerra do Fogo traz a independência e a guerra pelo que eles tinham em mãos, mas também traz a curiosidade de transmitir um som, sabe? De transmitir uma ideia sonora para se comunicar. Então, isso é muito importante desde aquela época. Nós também temos esse viés dos parâmetros do som. Quando nós falamos de parâmetros do som, que agora, como eu entendo que música traz esse compêndio de harmonia, melodia e ritmo, e me dá esse alcance, essa abrangência universal, agora eu vou entender que ela existe regras, ela existe um critério, ela existe uma sistematização, que nós chamamos de parâmetros do som, que nada mais, nada menos do que esses viés aqui. Quando nós falamos de parâmetros do som, nós falamos de altura, nós falamos de intensidade, nós falamos de duração, nós falamos de timbre. São componentes, são pontos que nós destacamos desses critérios, desses parâmetros, dessas regras, dessas categorias, para que possa trazer uma sustentação com mais equilíbrio dentro dessa fundamentação da teoria musical. Por eu entender sempre a base, como foi dita no início. Então nós vamos conhecer um pouco nesses parâmetros musicais, para que possamos ter esse equilíbrio e esse amadurecimento. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu falo sobre parâmetros musicais, eu trago essa tabela que vocês estão presenciando aí, bem clara, bem nítida, e é muito interessante essa tabela. Eu vejo só, música, melodia, harmonia e ritmo. Agora, quando eu falo do som, eu vou traçar esses parâmetros com organização. Quando eu falo de altura, vamos quebrar alguns paradigmas. Altura nunca vai ser eu falando alto, falando baixo. Não, isso não é altura. Nós temos um verbete muito interessante de aparelho sonoro em casa. Eu tenho um som em casa, aí eu digo, esse som está muito alto, né? Esse som está muito baixo, abaixa mais o som. Eu saio usando alguns verbetes e a gente termina trazendo algumas incoerências no nosso desenvolvimento. O som alto, o som baixo não é altura. O som está muito alto, o som está muito baixo. Isso não é altura. A altura é um som grave, uma voz potente, um contrabaixo, um tuba, um trombone, são sons estridentes, com um desenho sonoro cheio. Na educação infantil nós falamos que é um som grosso. Isso é altura, isso é potência no coral, os sons barítonos e baixos
que é um som com essa potência de voz. No coral, isso é um som grave. Um som agudo que vem da altura, agudo, são sons que nós chamamos na educação infantil, sons finos, né? São sons de frequências mais direcionadas, que vai com mais velocidade, com a frequência com mais velocidade. Por exemplo, uma flauta. Nós tivemos uma palestra da professora Nália Gomes, ela usando a flauta. Vários tipos de flauta. Flauta tenor, flauta contralto, flauta soprano. Quando ela tocava flauta soprano, que é uma flauta menor, o som era bem fino. A frequência de som era mais rápida, ela alcança aos nossos ouvidos com uma velocidade muito maior. E por isso que se torna a designação de agudo. Então isso é altura. O que é altura? É um som grave, cheio, né? Grosso. O que é agudo é um som fino. Então quando eu tiver com o meu som em casa, abaixa esse som, não é altura. Aumenta esse som, não é altura. O som é quando eu me acordo de manhãzinha, que eu me acordo, bom dia, né? O som é uma voz de uma mulher no coral, com o naipe que nós chamamos de soprano, que ela tem um som mais agudo. Ela, usando o diafragma, ela pode fazer. É um som agudo, é diferente de um barítono. Ou baixo. Isso já são sons graves. Então isso é altura. Agora sim. Agora você vai poder falar certo em casa, quando mandar seu filho diminuir ou aumentar o som, é intensidade. A intensidade, ela traz esse viés do forte e do fraco. Para quem é músico, está acostumado a vivenciar essas nomenclaturas, porque nas notações musicais, especificamente partituras em que os músicos já são costumadamente usar, eles usam essa nomenclatura forte e fraco. O forte para um som alto, fraco para um som baixo. Ou um verbete italiano, nós usamos a ideia do piano, ou pianissimo, ou piano, que é um verbete, nomenclatura italiana, a palavra piano. Algumas nomenclaturas assim, F de forte, ou FF fortíssimo, e P, piano, ou PP, pianismo. Então, aqui tem forte e fraco. É um som baixo, né, com a voz mais delicada, como também é um som com a potência de voz. Então, isso é intensidade. Então, quando eu aumento o meu som, forte. Quando eu abaixo o meu som, fraco. Não é altura, é intensidade. É importante também sobre duração. Duração são sons longos, um som curto, né? Ou a voz. Uma voz, isso é uma duração longa. Ou uma voz, isso é uma duração curta. Numa flauta, o som curto. Na flauta, o som longo. Então, isso é mais rápido de compreensão nisso aí, né? O microfone, esse som tá estendido, esse som, né? Quando você fala e tem esse eco, essa transformação, é um som alongado. Quando a gente traz essa ideia de algo curto, rápido, é um som curto. Timbre, é interessante porque timbre, ele dentro desse viés, deixa eu ver se, não, acho que não coloquei aqui não, mas eu vou, dentro desse viés de timbre, o timbre ele trabalha com a ideia, sempre, alguns pesquisadores chamam a cor do instrumento ou a cor da voz. Tanto isso usa para o timbre como para a textura musical, em que nós vamos ver mais tarde, daqui a pouco. Mas o timbre sempre é uma designação de qualidade e de especificidade de vozes ou do instrumento, ou de direcionamento. Por exemplo, pode ter uma multidão, tá? Muita gente, e eu tenho uma amizade, uma intimidade e um conhecimento com o professor Arthur Nascimento. Às vezes não precisa eu precisar ver Arthur no meio da multidão, mas quando ele diz, Robson, eu estou aqui,
através do timbre da voz dele, por eu conhecer a especificidade da voz dele, por eu conhecer a qualidade, a particularidade da voz dele, eu já sei, isso é Arthur que está ali. Então, normalmente o timbre é esse direcionamento de cada pessoa. Um instrumento, a flauta ela tem sua particularidade no seu som. Não precisa você ver o instrumento. Se você ouvir o instrumento, você sabe, isso é uma flauta tocando. Um violino, isso é um violino tocando. Então tem instrumentos, claro, que por nós não termos a intimidade, vai existir sempre a dúvida, mas instrumentos como violino, flauta, alguém cantando, uma guitarra, por exemplo, você pode estar passando em qualquer lugar, mas se você ouvir uma música Sweet Child of Mine de Guns N' Roses tocando, você não vai dizer que é um violino, ou vai dizer que é uma flauta, você vai dizer que é uma guitarra, porque isso já está dentro, já está mecanizado, já está incutido em você. Então isso é interessante porque isso é timbre, ela traz esse diferencial. No coral, os naipes têm seus timbres, nós dividimos por naipes, então tem os seus timbres, seus coloridos, as suas especificidades das suas vozes. Então o timbre ele sempre trata essa relevância, né? Cada pessoa tem seu timbre de voz, cada instrumento tem seu timbre de voz, de som, né? Específico. Então é importante porque nos traz essa ideia de compreensão. Então eu agora, dentro desse ambiente social, dessa comunidade, ouvindo uma palestra sobre fundamentos da música, é importante eu entender sobre música? É importante eu entender sobre música, sobre esse conteúdo, para que eu possa estar ambientalizado em qualquer universo, dentro de um recital, dentro de um concerto, dentro de um evento, de uma festa, de uma apresentação. Então, é importante essa ambientalização. Vamos entrar agora dessa textura musical. Como eu falei, ela também retrata essa questão da cor, desse cuidado, dessa pomposidade de situações. Então, dentro dessa textura musical que nós estamos aqui, vamos conhecer um diagrama bem rápido, bem sucinto. Nessa textura musical nós temos alguns amparados. Nós temos a textura que ela é esse colorido, por exemplo, uma construção dentro de uma marmoraria, né? Vocês têm uma textura, nós temos o conhecimento que quando está dentro do processo de cortar o granito para transformar ele nas pedras, tanto granito como porcelanato, se trabalha muito isso. Você vê a textura, se essa textura ela é agradável para o comércio, e aí eu vou dividir isso de pedras de primeira, pedras de segunda, pedras de terceira, pela textura. O que é que vai mais ao mercado? Dentro do ambiente artístico, essa textura ela traz esse conjunto de nomes para que ela possa causar sempre esse colorido, sempre esses detalhes, dá sempre uma ênfase de conjunto de técnicas e circulação de uma música, de um ambiente artístico com aperfeiçoamento para que possa chegar ao público e o público possa aceitar esse processo musical. Nessa textura musical, nós temos alguns pontos chamados monofonia ou monofônica. Nós temos essa textura chamada polifônica ou polifonia. Nós temos textura chamada tanto a textura da homofonia, monofonia e homofonia, e heterofonia. É interessante porque elas trabalham, nessa textura que nós estamos apurando aí, elas trabalham dentro desse viés de conjunção, de organização, tanto da época de vozes, como de instrumentos musicais, traçando dentro do processo de música. Se eu for usar a textura, para quem é professor em outras áreas, nas artes visuais, quando eu falo de textura nas artes visuais, traçando para o desenho, né, sempre eu vou levar para as texturas das cores e do tecido ou do papel. Quando eu falo nas texturas dentro do ambiente das artes audiovisual, que é o cinema, eu sempre vou na ideia do quê? Do áudio,
da programação, do design, da imagem em movimento, né? Ou da imagem com os movimentos sempre em circulação, ou dentro da teoria das cores, essa textura na teoria das cores. Então você vê que dentro das artes ela sempre se combina essa teoria das coisas. Então a textura ela traz uma textura musical. Com essa textura musical, nós trazemos o viés de quê? O viés muito, muito importante, que é esse procedimento, esse viés de saber que a monofonia, ela nos dá esse equilíbrio dentro de um compêndio ou de uma requisição com mais qualidade, é saber que a monofonia, ela nos dá esse caminhar, essa condição de uma só voz. Na época, e aí nós vamos traçar agora século XIV, principalmente no período gregoriano, onde a música se desenvolveu muito no ambiente religioso, com as vozes, essa monofonia era muito precisa dentro das catedrais. Era uma voz solando, dentro que nós hoje traçamos esse nome de capela também, e trazia essa textura com essa sonoridade única. Depois, com outros desenvolvimentos, com os instrumentos mais, acrescentando outros instrumentos, nós viemos com a ideia sempre da homofonia. O que é essa homofonia? Essa homofonia sempre era essas melodias, já era com mais de uma melodia, sempre caminhando numa condição do mesmo ritmo, sempre caminhando na condição da mesma forma, sincronizado, sempre no mesmo parâmetro. Seriam duas vozes. Depois veio com essa poli. Interessante porque ela vem do grego, né, de variação, poli. A fonia, ela vem da ideia de som, de fono, né, de fono, som. E aí nós tiramos do latim sempre a ideia dessa questão vocal, fono, som, e com essa junção, ela nos traz uma variação. Variação de quê? De variação de vários sons, de vários instrumentos, sempre em contraponto, o que eu quero dizer, sempre às vezes, em direcionamentos contrários, mas dentro de uma harmonia, combinando simultaneamente, ou combinando sucessivamente, melodicamente. Então, essa polifonia das eras nos trouxe essas variações. Então, nós começamos bem simples com a monofonia, depois variamos com essa homofonia e depois veio com a poli. Com o tempo, foi tirada uma ramificação. Nós chamamos isso de ramificação por conta dessa heterofonia. Porque muitas vezes a heterofonia trazia sempre esse ambiente parecido com a homofonia de vários instrumentos, mas caminhando de várias formas que dentro desse ambiente musical de combinações simultâneas, harmonicamente junto, ela sempre trazia um resultado agradável. Na teoria das cores é interessante porque isso é como se fosse a mistura. Quando eu misturo azul com verde, dá magenta. Quando eu pego azul, verde e magenta, vai dar outra cor. Então, enquanto é polifônico, azul e verde, que me deu o resultado da magenta, quando eu pego as três, vai dar essa hetero. Então, na música, ela se determinou dessa forma, de uma forma mais simples, mais sucinta, mais razoável. Quando eu compreendi essa harmonia, esse parâmetro do som e essa textura musical, ela me traz uma referência dentro do meu ambiente interior. Ela traz dentro de um processo anterior. Interessante que todos os livros de teoria musical, ela nos dá uma progressão. Qual é a progressão? Qualquer livro que você pegar de teoria musical, claro que você vai ter sempre aquele ambiente de leitura, de notação musical, que é bastante importante. Quando nós estamos trazendo para um universo social, ela nos traz algumas cadências. Você está que é música, você vem para a pirâmide depois o elemento, que é esse elemento da harmonia, melodia e ritmo. Depois você vem para esse parâmetro, porque você tem que entender o que é altura, intensidade, duração e o timbre.
Depois você chega na textura, para saber o que acontece com tudo isso aí. E agora vem algo bem inerente às nossas situações. A pulsação. A pulsação é algo que vivenciamos ela. Isso é muito interessante. Vivenciamos essa pulsação. O ato ou efeito de pulsar. Movimento de dilatação e contração do coração ou das artérias. A pulsação é algo que já está intrínseco, inerente, já está incutido, né? já está mecanizado, né? Dentro do ser humano. É algo que nasce desde um processo, quando você está no ventre, a partir dos 3 meses, já tem essa pulsação. A pulsação, ela tem esse viés da veia, essa veia aqui, que ela leva o coração, como também tem essa mesma veia, que ela faz a ligação do coração. Para quem é esportista está acostumado, né? Fazer seu batimento na hora que para de correr, para ver o cardio, ou aqui, você procura normalmente aqui com o relógio, ou aqui, né? Os 60 segundos, né? Que nós contamos, para saber. Então, é algo que está inerente, como o profissional da área da música, ele usa sempre os aparelhos. O metrônomo, hoje nós temos o metrônomo digital, né? Dentro dos celulares, né? Aplicativos. Mas antigamente usava muito esse aí, né? Esse metrônomo aí. E para dar aquela pulsação, aquela métrica, aquele direcionamento mais rápido, mais lento, mais moderado, mais alegre, mais vivace, sempre dá esse desenvolvimento. E dentro dessa pulsação, essa batida, este efeito, essa percutida, nós traçamos esse movimento ordenado. Estou falando de que agora? Estou trazendo para onde? Para o universo do elemento da música, que foi no início, ritmo. Movimento ordenado. Um exemplo. Quantas vezes nós que vivenciamos esse ambiente 7 de setembro, esse espírito patriota, que você chega perto de uma banda marcial e você quer procurar o céu e correr de lá, que você não aguenta de tanta batida desorganizada. Por quê? Porque falta pulsação. Ou você quer ver um exemplo? É quando você vai dar aula de bateria, que a criança está em busca de uma prática, em busca de um processo mecânico para desenvolver mecanicamente essa percutida, e ele não consegue. Então, aquele desespero. Por quê? Porque por nós não termos essa sensibilidade ou essa socialização do conteúdo e fundamentos da música, especificamente agora sobre pulsação, em não sabermos que isso faz parte da nossa vida, nós mesmos que deixamos de lado e só vamos aprender quando entramos numa escola de música. E isso é um processo que eu tenho que aprender música porque eu tenho que entrar na escola de música? Não. Você tem que aprender música porque você faz parte da sociedade e do ambiente artístico. Agora, se queres entrar numa escola de música, é importante para ter um amadurecimento técnico, direcionado, com eficaz e com um acréscimo de todos os componentes dentro de uma prática vocal ou instrumental. Mas, num conhecimento social, isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Isso é importante para o nosso amadurecimento. Ter pulsação, ter métrica, ter ritmo, ter esse movimento. Quem já foi para um local que 100 pessoas batem palmas, só um bate atrasado? Quem já foi para um local que você está num ambiente, todo mundo está tudo igual, só um está desigual? Porque não compreendeu. Tem, é claro. Se não tiver ritmo, se tiver pulsação, morreu. Tem. O problema é que não compreendeu que isso faz parte da nossa vida. Então, isso é importante. Essa métrica, ela faz parte da gente. Um exemplo, você está num evento, numa festa, será que você já se pegou batendo o pé na hora que está a festa tocando lá e você... Intrinsecamente você fica batendo o pé, ou com a mãozinha aqui, ó. Você faz isso dentro de uma naturalidade, porque essa pulsação faz parte de você. E isso nos traz esse valor. Isso nos traz esses valores. Quais são esses valores? Esses valores nos traz a compreensão de
entender o valor da teoria musical, nós temos que entender isso aí, dessa teoria musical. Nós também temos que aprender um pouco sobre a história da música, e aí eu aconselho que tente entrar nesse ambiente, nesse universo da história da música, né? Tente entrar nesse ambiente, nesse universo da história da música, é importante para você entender. Querer ler. Hoje nós temos os canais do YouTube, que você pode colocar lá a história da música em 30 minutos, em 20 minutos tem lá a história da música, os grandes precursores da música, os homens que fizeram história, que abriram os caminhos para que nós estivéssemos hoje conversando sobre isso. É importante nós compreendermos isso. Conhecer teoristas ou teóricos, né? É importante sabermos quem são esses homens que trouxeram esse viés tão importante para nosso mundo, nosso ambiente musical. Então, conhecer esses valores nos faz entender esse viés de compreensão da música ou do conhecer musicalmente esse universo. É muito importante isso. Dentro das nossas referências biográficas, né? Que aqui, acho que tu pode colocar aqui, vocês estão vendo aí, dentro das nossas referências biográficas, vocês estão percebendo, eu só fiz delimitar, né? Esses 3 referências, para que vocês possam pesquisar. Quem está no Meet, quem está no Facebook, são muito bons. Aí tem Teoria Musical para Leigos. Olha, eu aconselho, compre esse livro. Eu não sei, quem puder pesquisar depois, mas eu não sei se tem em PDF. Eu acredito que hoje em dia, né, o que é que não tem em PDF, mas vocês aconselho, veja, mas se puder comprar o livro, é muito bom, está barato. Também tem esse Teoria da Música aí, o curso completo Teoria da Música, é muito bom também, fantástico, inclusive até hoje ele é recomendado para quem faz até pré-vestibular para música, esse curso completo Teoria da Música, né? Isso é muito bom. Então, essas são as referências de livros agradabilíssimos para o nosso desenvolvimento musical. Se alguém tiver alguma pergunta que está no Facebook ou está no Google Meet, pode ficar à vontade. São uma palestra que vai estar, né? Vai ficar registrada na página do nosso pastor Erivan Gomes no Facebook, você procure aí. O professor Arthur Nascimento, que é nosso produtor artístico e o coordenador geral do workshop, já disponibilizou para vocês, tanto essa palestra como as demais. E também vocês podem nos procurar para qualquer orientação. A escola de música, ela tem uma sua continuidade, ela está dentro desse viés, claro, virtual, nossa escola de música, com aulas de violão, técnica vocal, flauta doce e algumas orientações que vocês quiserem ter. Mas nós também, em 2021, estamos com força total aí para dar orientação e suporte a vocês. E até uma consultoria, né? Nosso professor Arthur também, ele trabalha com consultoria. Se vocês procurarem ele, pode ir em busca dele, que ele está aí para orientar vocês nisso aí. Então, desde já, eu agradeço a disponibilidade, agradeço também a todo o ambiente do workshop, Associação Renascer, Escola de Música Renascer, Igreja Presbiteriana Renascer, com o apoio e esse viés de força total com a cultura do Aldi Blanc, né? E todo o ambiente técnico, o nosso presidente da associação, reverendo Erivan Gomes, o nosso produtor artístico e coordenador do workshop, professor Arthur Nascimento, e minha pessoa, estou como diretor da Escola de Música. Então, muito bom, muito obrigado e estou à disposição aí a qualquer coisa. Excelente, professor. O pessoal aqui no Facebook, no Google Meet, só está agradecendo aqui por essa palestra, essa oficina que você nos deu, explanando esses conceitos. E desde já, eu iria perguntar uma dica, na verdade, que o senhor poderia dar para as igrejas ou ambientes similares à igreja que trabalham com música, como difundir esse conhecimento aí de teoria musical, como é que seria didaticamente a melhor forma, na sua opinião, claro, né? Que existem N formas, né? O mundo é muito grande, todo mundo sempre dá um jeito, porque cada contexto é único, né?
Mas, na sua opinião, qual é uma forma interessante de dar essa capacitação para esses ambientes de igrejas que atuam os músicos? Muito bom, professor Arthur Nascimento. A sua pergunta é interessante porque eu vou dar três exemplos que já estão, professor Arthur Nascimento, isso já acontece em alguns ambientes religiosos, entidades religiosas, e já existe esse processo. Então eu vou tomar, por exemplo, esses modelos. O primeiro modelo é que, normalmente, algumas igrejas, eu vou citar aqui, de uma referência, não vou citar o local, mas algumas igrejas batistas, por exemplo, eles têm lá sempre uma pessoa chamada mestre de capela. Até hoje eles trazem essa nomenclatura e igrejas luteranas, mestre de capela. Esse mestre de capela, o que ele faz? Ele tem essa missão. Nas nossas igrejas hoje, o que nós estamos acostumados? É o ministro do louvor, né? Ou o líder do louvor. O que eles estão acostumados? O que eles fazem, né? Eles, uma vez por semana, 1 hora, eles reúnem. Isso eu estou falando dentro do processo presencial, né? Hoje pode ser mais fácil, virtual, né? Ninguém sai de casa, mas presencial. Uma vez por semana, 1 hora, todos que fazem parte do universo, do ministério, do departamento, né, de louvor, departamento de louvor, mestre capela, ministério de louvor, quem é líder de louvor, universo de louvor dentro desse ambiente, todos eles têm a missão de estarem nessa aula, 1 hora por semana, nem mais nem menos, eles estão. Por quê? Porque é importante, por exemplo, o baterista, como eu falei, o baterista, um guitarrista, um baixista, tecladista, quem canta, sine qua non, vou usar essa palavra, estarem conhecendo este processo dos fundamentos da teoria musical. O que eu quero passar aqui não é que o músico, assim, um músico de igreja, ele queira ser o profissional do instrumento, até porque eu entendo, existem as secularidades das nossas profissões da vida, né? Dentro das nossas igrejas, professor Arthur, o baterista, ele trabalha o dia todinho numa fábrica, mas à noite ele está tocando. É normal, ele não tem condições, tempo, como uma pessoa que diz assim, eu quero levar música como profissão. Não tem o tempo de ter leitura, de ter prática, de participar de workshop, ele não tem. Mas ele tem que ter a sensibilidade de dizer assim, pelo menos o conhecimento social da fundamentação da música, eu tenho que ter. Dessa música, que essa música, os elementos, os parâmetros, a textura, essa pulsação. Entendeu? Então isso é muito importante. Isso é um exemplo. Outro exemplo que isso pode se fazer hoje virtualmente. Nos aplicativos aí, Google Meet, pode marcar e ter essa aula. Né? Nas igrejas hoje tem muitos profissionais que podem ministrar isso. Claro que tem que ter também o desejo, né? Da participação. Isso é muito importante. Outro exemplo também, professor Arthur, é que sempre dentro do Ministério do Louvor, e agora eu vou especificar bem, faz as determinadas separações. Quem canta, ele tem um trabalho diferenciado. Normalmente a igreja, quando a igreja tem essas condições, tem essa possibilidade, eles pagam um profissional da técnica para vir à igreja, para trazer ministrar uma vez por semana, para quem canta especificamente. No instrumental, normalmente eles é direcionado um profissional para vir fazer um trabalho de condução em prática de conjunto. Se paga um profissional para ele vir à sua igreja, prática de conjunto. O que é a prática de conjunto acontece? Baterista, guitarra, teclado e baixo. Todos sabem tocar, sabe? Todos entendem de música, entendem. Pronto, agora vamos botar isso na prática. Então, prática de conjunto é isso. É saber aonde é que, naquela música, onde é que o baterista tem que entrar, o que é que o baterista deve usar, no teclado, o que é que o teclado tem que fazer, o que é que não deve, o guitarrista, qual é o seu momento, o baixista começar a ouvir o guitarra. Então, ter esse trabalho perceptivo de se ouvir, a prática de conjunto é essa. Então, o profissional da área, ele vem fazer esse trabalho de prática de conjunto com o instrumental, para depois fazer essa harmonização, todos, né, simultaneamente, com os que cantam. Isso é o segundo do que acontece. E aí, nessa questão, eu vou até citar o nome do profissional nessa questão, porque ele me permite fazer isso, é o professor Wagner
Niels Wagner, que já deu masterclass de técnica vocal, de um dos masterclass que nós fizemos, ele costuma muito fazer isso, dentro desse viés de coral, né? Dentro desse viés coral, trabalhar. Mas ele faz isso, quando ele, por exemplo, quando ele pega o seu grupo, quarteto, quinteto, que ele monta ali na igreja, que ele vai botar para tocar com o louvor da igreja, ele aproveita e faz esse momento também de prática de conjunto com o instrumental, para o instrumental entender que a voz ali, ela é a primária do ambiente, dessa textura, dessa arte musical. Isso é o segundo, né? E o terceiro, para finalizar, professor Arthur, é muito importante, isso aí eu acho que é a parte mais difícil, que pouco acontece, que o ministro de louvor ou o instrumentista dentro da igreja, da instituição religiosa, ele compreender que ele está trabalhando com a arte. Essa é a parte mais difícil, professor Arthur, porque, veja só, primeiro, quando eu entendo que eu tenho que trabalhar com a arte, então ela não é um processo que tem que ser feito sério, ela tem que ter cuidado com isso. Quando eu tenho que dizer que tem que ter cuidado, eu como instrumental, eu tenho que entender, calma aí, dentro do ambiente religioso, a música está sendo cantada, está sendo proferida. Então eu como instrumental, o meu instrumental ele não é o mais importante, também não é inferior, mas ele é ali um momento de coadjuvante ali, ele está acompanhando. E eu como profissional eu tenho que entender, eu estou acompanhando, né? Eu como profissional eu tenho que entender que minha intensidade, eu tenho que ter menos ou mais intensidade na hora certa. Tocar forte ou tocar fraco, piano na hora certa, no baixo. Eu sou contrabaixista, então eu tenho que ter essa noção. Saber aonde é que eu devo fazer o solo, onde que encaixa o solo, o que não encaixa. Então eu tenho que ter essa visão ampla, para que, por trabalhar com essa arte, com essa textura musical, professor Arthur, eu possa trazer um fator para que o público possa aceitar. E aí eu venho de maneira que agrade aos ouvidos. Eu acho que foi isso, professor Arthur, ou precisa falar mais alguma? Excelente, muito bem explanado. A professora Dulce está mandando um alô aqui, dando os parabéns. Professora Dulce, diretamente de São Paulo. Né? E ela está dando os parabéns, dizendo que é algo interessante. E temos a pergunta do nosso colega Eliomar Cavalcante, né? Nosso best man aqui, né? Muito requisitado. Exatamente. Ele fez uma pergunta, um pouco direcionada a uma palestra que vai ser da tarde, a próxima programação, né, às 4 horas, e é mais voltada para os músicos que atuam em igreja. Então, Eliomar, já adiantando, às 4 horas eu vou estar falando um pouco sobre isso. Ele perguntou, Robson, qual a sua opinião sobre pegar e escutar algumas referências de músicos ou músicas seculares, né? Então, inclusive esse termo secular, o professor João Walter deu uma pincelada na palestra ontem, né? E só um detalhe, a palestra ontem a gente teve um problema com direitos autorais, mas a gente já vai tá fazendo a edição para depois deixar disponível para todo mundo, viu? Então, professor Robson. Interessante, o professor Arthur vai trabalhar sobre essa questão de sonorização, né, professor Arthur? Guitarra e música de tua igreja. É muito importante isso aí. Eu para não entrar dentro da palestra do professor Arthur, porque aí eu quero deixar com um gostinho realmente do que você está querendo, mas eu vou entrar dentro do ambiente perceptivo. Quando você fala de tomar como referência, eu acredito que seja isso, tomar como referência músicas seculares, né? Até por um aprimoramento técnico, eu acredito que deve ser isso o direcionamento, um aprimoramento técnico. É o seguinte, na história da música, isso nunca se separou. Porque, veja só, na história da música, o ambiente secular, quando nós traçamos essa barreira, nos traz um prejuízo muito grande dentro do processo técnico. Por quê? Porque dentro do viés secular, e aí eu estou direcionando perceptivamente agora, existe uma necessidade. Não é porque a música sacra, religiosa, ela não é inferior à música secular, ou a música secular, que não é sacra, não é religiosa, ela é inferior, não. É porque é importante que nós venhamos ter viés de direcionamentos rítmicos, teóricos, de arranjos, de
técnicas pessoais ou particulares do instrumento, técnicas vocais, termos esses parâmetros. Vou citar um exemplo. Eu aconselho músicos cristãos, músicos sacros desse ambiente religioso, escutar Tom Jobim. É fantástico. Eu recomendo Tom Jobim. Você escutar, um exemplo, vamos puxar para atualmente agora. Eu, baixista, como você também é baixista. Nelson Farias, Ney Conceição, Nica Assunção, Pipoquinha. Então, veja só, são músicos que vivenciam tecnicamente suas condições seculares. Eu tenho que ter uma referência deles e essa técnica eu vou usar onde? Porque é importante, quando eu uso música secular, não é igual aquele vídeo que, acho que foi o professor Arthur Nascimento que uma vez compartilhou, do músico na igreja tocando um arranjo gospel, e o cara colocou o som de November Way, de Guns N' Roses. O cara, na hora do solo da música gospel, ele viu que a harmonia combinava e jogou o solo de November Way. Eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Agora, a técnica, ele fez certo. Ele usou a técnica de Slash ele só não teve uma coisa, criatividade, né? Se você estiver nos escutando, perdão, mas você não teve criatividade, meu amigo, né? Mas ele usou a técnica certa, mas de forma meio um pouco desinformada, vou dizer assim, né? Então é importante, a nossa percepção para bateristas é importante ouvir outros bateristas, né? Marco Portinoli, Aquiles Priesta, Kiko Freitas. Então, usar detalhes minuciosos que bateristas podem, o baixistas, como eu citei agora, né? Poderem ouvir. Eu gosto de ouvir você, né? Então, eu vou usar a referência de Leomar. Leomar toca muito bem. Então, vou usar essa referência de Leomar nessa música aqui, dá certo, essa frequência, essa captação, essa forma de regular o instrumento, né? Pianistas, né? Jordan Hudson, Então, ter referências, né? Eu acho muito importante. Na técnica vocal, é muito importante. O cara que faz técnica vocal, a mulher que faz técnica vocal, se eles não tomarem referências como grandes cantores de solos, grandes cantores líricos, grandes operísticos desse ambiente erudito, europeu, ele vai se perder, porque isso faz parte da nossa vivência. Nós temos que quebrar essa barreira. Eu não posso pegar a música secular, eu vou usar até melhor, de uma forma social. Eu não posso pegar o produto secular e querer usar no ambiente sacro. Mas eu posso pegar a técnica secular e usar no ambiente sacro. Sabe por quê? Vou dizer a você. Porque a história da igreja mostra, e isso o Arthur vai trazer também, mas a história da igreja mostra que o secularismo usou e abusou da técnica e do conhecimento da igreja sacro para levar para o secular. Usou e abusou. E até hoje, usa, viu? Até hoje, né? Depois que houve a separação apostólica romana e igreja apostólica, até hoje Roma usa os critérios técnicos, né? E dependendo dos viés, estão usando até as músicas cristãs dentro desse jeito para necessário, né? Então, se você, Leomar, eu vou citar o seguinte, vou indicar o seguinte para você. Você quando for estudar, dê uma lida, ou pega um YouTube, vai no YouTube e coloca História da Música, Renascença, coloca Renascença, e você vai ver muitos desses critérios quando se utilizava a técnica do profano e colocava no sacro, ou vice-versa, isso acontecia muito. Excelente, Leomar, ele show maestro. Valeu, Leomar. Então é isso, a programação à tarde agora vai ser às 4 horas. Então 4 horas, pessoal, a gente tá entrando em outra live, mandando os links lá no grupo do WhatsApp.